Bom dia, seja bem-vindo a mais um Conexão em Base e hoje vamos bater um papo com o Dr. Felipe Maciel, médico, gestor do Instituto de Radiologia de Natal, essa clínica que é referência na nossa cidade. E fica comigo que hoje o bate-papo está mais que especial. Muito obrigado, Felipe, pela presença. Eu queria começar agradecendo pela presença no nosso programa. Emerson, eu que agradeço o convite, vi o seu programa, achei interessantíssimo e acho que a gente tem um assunto muito bom para debater aqui. Sem dúvida nenhuma. Primeiro que ele está aqui em nome de uma marca das mais relevantes do nosso estado, né? É uma marca muito forte aqui em Natal, Instituto de Radiologia, mas eu tenho certeza que no estado todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar e acho muito difícil alguém que tenha precisado ali de uma radiologia como eu ou várias pessoas que estão nos assistindo, que foi lá, que conhece. Eu queria saber sobre o sentimento de fazer parte dessa história de uma empresa tão longeva. São quanto tempo? O Instituto foi fundado no dia, é até uma sequência numérica, foi fundado no dia 4 do mês 5 de 67. Então ele vai completar agora 60 anos, está com 58 anos, né? 58 anos, vai para 60 anos. Vai para 60 anos. Sensacional. Agora eu fiquei curioso, porque o Instituto de Radiologia são 60 anos, já existia a radiologia há 60 anos atrás? O início da radiologia no mundo, né, e principalmente no Brasil, foi com o raio-x convencional. Sim. E existia uma técnica de raio-x chamada abreografia, que foi desenvolvida por um brasileiro chamado Manuel de Abreu, em que, para se gastar menos filme, a imagem era adquirida e o filme de raio-x era bem pequeno. Sim. E se colocava numa máquina, ia passando, e a pessoa ia vendo quem tinha tuberculose e quem não tinha tuberculose. Quem tinha achados de tuberculose era separado e eles faziam um exame mais aprofundado. Então, o início da radiologia no Brasil começou com esses exames. E, em 1967, quando foi fundado, meu avô, José Maciel, era tisiologista, que tratava a tuberculose, e fez uma sociedade com o Dr. Paulo Bezerra, que foi o primeiro radiologista do estado que estava chegando exatamente da residência. E aí eles se juntaram e iniciaram o Instituto de Radiologia do Natal, há 58 anos. Com essa tecnologia desenvolvida por um brasileiro? Isso, era um raio-x que tinha uma forma diferente de aquisição de imagem, né, que a imagem era feita e era revelada num filme bem pequeno, para a economia, né, os tempos eram difíceis e muitos desafios, e isso foi desenvolvido aqui no Brasil, chama abreografia. Nascia aí o Instituto de Radiologia, mas me parece que teve várias coisas que vocês saíram na frente com relação à medicina aqui no nosso estado. Isso. A união de José Maciel com o Dr. Paulo Bezerra, que eram duas pessoas que tinham a cabeça muito à frente da época. Então, quando lançaram o primeiro ultrassom, foi adquirido pelo Instituto de Radiologia. Ele sempre esteve na vanguarda da tecnologia e dos exames de imagem, né? Depois o primeiro tomógrafo linear, depois a primeira tomografia computadorizada, depois a primeira ressonância. E isso, hoje a gente fala assim como se fosse, era só ir no banco, era só pegar um financiamento, ou então comprar. Só que isso era um desafio tão grande de tecnologia, de rede de energia. Eu me lembro que quando fomos inaugurar a primeira ressonância do estado lá no Instituto, a gente teve que construir uma mini usina de energia dentro do Instituto de Radiologia, porque a energia da rede elétrica não conseguia manter a ressonância funcionando. Então eram vários desafios econômicos, tecnológicos, até estruturais, e eles sempre enfrentaram e sempre acreditaram na marca e na empresa. Que interessante. Gente, eu tô impactado com essa história, o quanto que é relevante essa coisa de sair na frente. E o seu avô, essa mentalidade, porque assim, além de médico, ele demonstrou uma mentalidade muito empreendedora. Muito. Sempre teve esse pensamento que se a gente sair na frente, a gente dominar e a gente estiver bem treinado, não existe concorrência. A gente vai sair na frente e vai adquirir o espaço. Vamos agora entrar na sua história e a conexão da sua história dentro do Instituto de Radiologia. Aí você se forma,
Eu faço faculdade, me formo, faço a residência em radiologia e faço minha especialização, que aí é um nicho da radiologia, que é na parte de musculoesquelético, que é uma área, quando você termina a residência, você faz tudo e termina o mercado cobrando que você se especialize em alguma coisa. Sim. E aí tem várias áreas, eu escolhi a parte de musculoesquelético, terminei minha residência em minha especialidade e voltei a Natal. Ao voltar a Natal, você já assume o Instituto de Radiologia, você começa com a participação, você entra na gestão propriamente dita, como funcionou isso? Não, eu volto como médico e trabalho na parte de elaboração de laudos. Na época que o Instituto foi negociado, né, foi feita uma venda para o Grupo Fleury, antes eu exercia mais a parte médica, hoje eu estou como gestor do Fleury aqui em Natal. Ah, bacana. Então, vamos tocar exatamente nessa situação da venda do Instituto de Radiologia para o Grupo Fleury. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro é a venda em si, né? Porque ele tinha essa mentalidade de vender. Como que isso aconteceu? Não, o Instituto sempre foi, desde a sua fundação, uma empresa familiar. Então, meu avô e Dr. Paulo fundaram o Instituto. Meu pai foi o primeiro sócio entrando como filho, né, de sócio, mas entrando como cotista. Dr. Zeca Passos, Dr. Sérgio Lamartine, Dr. Silvino Lamartine e, posteriormente, Dr. Francisco Lopes Neto. E dessa primeira geração surgiu a segunda geração. Eu já sou a terceira geração de radiologistas que trabalham no Instituto. E acho que não passava na cabeça de ninguém que a empresa que a gente cresceu e brincava nos corredores fosse vendida. Os tempos são outros. Tratar sucessão numa empresa familiar é um desafio. Sim. Então, não houve briga, não houve problema financeiro, houve uma conversa entre as três gerações que foi visto que, cada dia mais, o mercado exigia uma administração atuante, uma administração de ponta, com pessoas capacitadas. E a gente disse, poxa, a gente está aqui em Natal, tudo, vamos ver se a gente pega uma opinião de alguém em São Paulo. E aí a gente contratou um consultor chamado Rogério Tsukomoto. Ele foi quem estruturou tudo para a sucessão. E quando a gente viu que a empresa estava bem, estava faturando, tinha crescido, surgiram as propostas. E aí foi quando a gente começou a pensar na venda. Ocorreu um fato interessante, Emerson, que a gente não estava à venda, mas tinham 5 players querendo comprar a gente. E foi quando começou as negociações. Juntou numa sala os 5 maiores players de imagem e da área médica do Brasil. E a gente, seria soberbo eu dizer que a gente escolheu para quem a gente ia ser vendido, mas foi praticamente isso. Quem nos comprou não foi quem pagou mais, foi quem tinha uma forma de pensar muito parecida com o Instituto. Sim. De qualidade, de vanguarda, de tradição, de valorização da área médica. Então, a gente teve esse ponto positivo, que a gente não estava à venda, tinham 5 compradores e a gente pôde direcionar a venda, não vamos dizer escolher, mas a gente pôde direcionar. Acredito que foi tão assertivo que hoje você continua no grupo? Continuo. Hoje, de todos os médicos que estavam na parte tanto da gestão, que era Dr. Marcos Passos e Dr. Julião Bezerra, quanto os que estavam como médicos, continuam trabalhando. Da primeira geração, meu pai, Olímpio Maciel, se aposentou, Dr. Sérgio Lamartine, que também era mais ou menos da mesma faixa etária, se aposentou. Dr. Neto, que é um senhor de 75 anos, continua atuando diariamente no Instituto, de segundas às sextas-feiras. A única pedido dele foi trabalhar só pela manhã. Sim. Nada mais justo, depois de trabalhar 50 anos na empresa. E a terceira geração, que somos nós, todos continuam na empresa. Interessante. O Grupo Fleury, que foi quem fez essa operação e que vocês acabaram optando por eles, não à toa, né, devido à relevância, devido também à uniformidade de pensamento, eles são um grupo muito importante a nível de Brasil e tem uma marca também muito relevante a nível de Brasil, e isso me chama a atenção de mais uma coisa, porque apesar dessa relevância que eles têm a nível de Brasil, tamanha que fizeram até vocês optarem por eles, e marca pesa nessa hora,
mas aqui em Natal eles optaram por manter o Instituto de Radiologia. Isso. Por quê? O Grupo Fleury, ele está listado em bolsa, né? Ele é do mercado aberto. Ele é a maior empresa de laboratório do Brasil, inclusive fez uma fusão recente, ele fez uma fusão, uma compra do Pardini, que era o segundo laboratório do Brasil, e o Fleury, que é uma mega empresa, ele teve a expertise de entender que a medicina é regional. Não adiantava o Fleury chegar, tirar a marca Instituto no dia 1º de março e no dia 2 de março virar Grupo Fleury. Aquilo ali, ele sabe que o nome a marca tem seu poder. Você, às vezes, paga milhões para um marqueteiro para ele personificar a marca. Magalu, tem outras. Então, ele tinha tudo na mão. Ele tinha um market share do Instituto de Radiologia de 70% do mercado. Ele tinha uma marca muito forte. Ele tinha os antigos sócios querendo continuar trabalhando na empresa, até porque é a melhor opção assim, para o radiologista que chega ou que está em Natal. Então, eu acho que não passou nem um pouco pela cabeça, nunca foi conflito para eles entender que deixar a marca Instituto de Radiologia seria muito mais viável em todos os aspectos para eles, para o Fleury. Seria mais interessante para todos, né, digamos assim falando. Cara, muito bacana. Vamos avançar agora sobre sua mentalidade e tudo que se fez para formar esse grande profissional de renome que você tem hoje. Qual o seu maior mentor? Emerson, eu acho até interessante comentar isso, e é quase uma anedota nos corredores do Fleury. A primeira aquisição do Grupo Fleury fora de São Paulo foi uma clínica chamada Dr. Felipe Matoso, que é no Rio de Janeiro, que meu pai foi o primeiro residente. Eu nem sei se foi o primeiro residente, foi um residente da época. E meu nome é Felipe em homenagem a ele, a Dr. Luiz Felipe Matoso. E eu achei interessante porque eu cresci escutando isso. Meu pai falava, você tem o nome do maior radiologista do Brasil. Eu acho que isso, não sei se intencionalmente ou se sem intenção, mas isso foi aos pouquinhos entrando na cabeça. E quando chegou na época do vestibular e da faculdade, eu não me via fazendo outra coisa. Tanto que era fácil, porque existiam muitos conflitos na época, né? Eu quero fazer a parte de oncologia, eu quero fazer cirurgia, eu quero fazer... E desde o primeiro ano de faculdade eu dizia, eu vou ser radiologista. É porque seu pai é dono de clínica. Não, é porque era o meu sonho. Eu sempre tive esse sonho na cabeça, você. Não sei se a mensagem subliminar do nome e tudo ajudou, mas isso aí era uma coisa que eu tinha com certeza. Então, se você me perguntar qual foi o meu maior mentor, meu avô Zé Maciel e meu pai, mas o nome Felipe Matoso me direcionou bastante. E você chegou a observar ele, o quanto a atuação para ancorar, para modelar alguma coisa? Eu conheci pessoalmente, o Dr. Felipe é vivo, ele tem, eu acho que 80 anos, trabalha no Rio de Janeiro, exerce mais a função de gestão e não vi atuando profissionalmente, mas na radiologia tem muitas histórias, né? E as histórias que a gente escuta é que ele realmente foi um excelente radiologista e sempre na vanguarda. Tanto que a Clínica Felipe Matoso é como se fosse o Instituto, vamos falar assim, o Instituto para Natal é a Clínica Felipe Matoso para o Rio. É a maior referência de radiologia para todo o pessoal, todos os cariocas. Sensacional. Então, encerramos por aqui o nosso primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos aqui com o Dr. Felipe Maciel, com mais aprendizado e com mais histórias. Voltamos aqui com o Dr. Felipe Maciel. Durante o intervalo, estávamos justamente falando sobre essa construção. E eu estava falando, Dr. Felipe, justamente que não é simples essa construção que o seu pai fez. Né? Eu venho, pela minha própria evolução, eu venho trabalhando, estudando muito comportamento humano, inteligência emocional, e eu diria que o sonho de muitos, porque no final do dia é muito mais desafiador fazer o que o seu avô e o que o seu pai fez,
que é uma sucessão, é um prolongamento de um legado, a sucessão de um legado, do que até mesmo construir uma empresa. Então, é impressionante e existem meios de fazer isso. Se você lê Paulo Vieira, que é um cara que tem uma vanguarda nesse quesito a nível de Brasil, ele dá várias dicas para a pessoa que quer o mesmo objetivo que o seu pai tinha, né? Claramente, porque ele foi instaurando essas suas crenças durante a infância, botou o nome o seu nome de o camarada simplesmente que era o maior ou é o maior radiologista do Brasil. E tem outros detalhes, como, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas só um detalhe, a sua infância, ela se deu onde? E qual era o nível de acesso que você tinha ao Instituto? Emerson, é até interessante você comentar isso, porque até fisicamente eu morava a um quarteirão do Instituto de Radiologia. O Instituto de Radiologia, o primeiro Instituto de Radiologia foi ali atrás do Hospital Médico Cirúrgico, onde hoje é a esquina que eu acho que é doutor Ajalmar, é ortodontista. Depois ele passou para dentro do Hospital Médico Cirúrgico, o vovô foi um dos sócios fundadores do Médico Cirúrgico, e depois eles compraram a primeira casa, que era na esquina da Jundiaí com Afonso Pena. Depois comprou a segunda casa, depois comprou a terceira casa e hoje é o prédio que a gente conhece hoje. E eu morava na esquina da Hermes da Fonseca com a Jundiaí, que depois passou a ser os Tapetes Adroaldo e que hoje vai se construir um prédio de comercial. Então, era realmente uma calçada que eu tinha que andar, um quarteirão que eu tinha que andar para chegar ao Instituto de Radiologia. Então, todos os dias, 4 horas da tarde, antigamente existiam as babás, né? Minha babá levava para eu brincar, literalmente, dentro do Instituto de Radiologia. Então, Exato. todas as salas a gente entrava, quebrava a caneta e escondia para ninguém ver, riscava papel, rasgava papel. Então, minha infância, meu playground foi dentro do Instituto de Radiologia. Então, até isso, realmente, a mentalidade de seguir com a profissão e seguir com a empresa era diariamente colocada aos pouquinhos, com doses homeopáticas, sem dúvida. sendo colocada no nosso cérebro. Isso aí está muito claro. Você acha que a gente tem que fazer o que traz resultado ou o que a gente gosta? O que a gente gosta. Emerson, se fosse para fazer o que traz resultado, talvez eu não tivesse mais como radiologista. Sim. A venda deixou nossos pais, a primeira geração e a segunda geração, bem financeiramente. E a gente, para participar da sociedade do Instituto, a gente recebia uma pequena participação. Para uma pessoa que está começando a vida, que está como a gente estava na época da venda, era uma coisa que eu podia chegar e dizer, a partir de hoje eu vou diminuir, não gosto do que eu faço, então vou fazer menos. Mas pelo contrário, como a gente faz o que gosta, eu acho que eu nunca fui tão presente no Instituto de Radiologia como eu sou hoje. Sensacional. E você fazendo o que gosta, acaba que isso também traz resultado. Né? Porque eu imagino, olhando para a sua trajetória, eu imagino que talvez nem se você não fosse remunerado o quanto você é, ainda assim você estaria feliz lá, fazendo aquilo que você faz. É quase um sacerdócio a radiologia. Quando a gente entra na residência, o pessoal diz, a salinha escura, no canto, no subsolo, é do radiologista. Porque o radiologista sempre esteve no escuro, sempre foi tinha que estar com a sala escura. Então, vira quase uma anedota. Então, se você não gostar... Tem vários amigos que dizem, rapaz, eu acho a radiologia muito monótona. Você passa o dia todo em você e o computador. Se você estiver sozinho numa sala, você não troca a palavra com ninguém. Então, só faz quem gosta. Dificilmente você vai ver um radiologista que não gosta do que faz. Perfeito. Hoje, você é um radiologista e você é um gestor. Como que você faz a união dessas duas pessoas, né? dessas duas personalidades, que eu acredito que são dinâmicas bem diferentes, ou não? São. Logo após a aquisição do Fleury, do Instituto de Radiologia pelo Fleury, eu fui convidado para fazer parte da coordenação médica aqui no estado, aqui em Natal. E uma das primeiras questões que foi levantadas foi, eu gosto, eu tenho interesse em aprender, até porque o Fleury investe muito nisso, a gente tem
aula, eles pagam tipo um MBA, então a gente tem às segundas-feiras aulas com pessoas que eles escolhem lá em São Paulo e liberam a participação para os coordenadores médicos. E o Fleury tem muito e incentiva muito isso, mas eu não quero deixar a área médica, tanto que a gente, até a forma de remuneração é híbrida, né? A gente recebe como gestor, mas a minha parte de produção da parte médica, ela existe e recebo. E depois de 2 anos eu fui convidado para fazer parte do Conselho Médico Nacional do Fleury. São 9 médicos que fazem parte, não, são 9 pessoas, né? Porque tem um que eu não tenho certeza que é médico. Então faz parte do Dr. Rui Maciel, que é sócio fundador do Fleury. O Fleury esse ano agora, em 2026, vai fazer 100 anos. Então você vê que é uma empresa muito séria, muito forte. O Dr. Rui Maciel, que é do Conselho Administrativo, também faz parte do Conselho Médico. O Dr. Eduardo Mocelin, que é meu chefe, ele é o diretor nacional médico. Tem o Dr. Pardini, que é Vitor Pardini, que era o antigo dono do Pardini quando foi comprado pelo Fleury. Ele veio para a parte do conselho. Então, esses convites, essas participações, que eu sinto que o Fleury me valoriza bastante e eu tento retribuir fazendo o meu melhor parte, tanto na gestão quanto na área médica. E como gestor, quais são os maiores desafios, na sua opinião? Eu acho que é nacionalmente, né? A gente está num estado mais pobre da federação, você não consegue comparar a economia do Rio Grande do Norte com a economia de São Paulo, e isso aí reflete nos desafios de estar na gestão do Instituto de Radiologia. Então, o preço dos exames pagos pelo plano de saúde é infinitamente mais baixo aqui do que num estado mais rico. Eu não sabia que existia isso. Existe as tabelas SUS, existem as tabelas, vamos supor, o maior plano de saúde daqui de Natal, que é a Unimed. Ela paga um valor pelo exame, tem os planos que a gente chama os AAA, né, que é o MINT, que é a Sul América, que é um bom plano de saúde, e o Bradesco paga uma tabela a mais. E isso aí é muito do acordo comercial, só que a gente não consegue melhorar, muitas vezes, as tabelas por causa dessa relação de quem me paga não paga bem, então eu não repasso bem para meu prestador de serviço. Entendi. Com relação, hoje, o Fleury é um grupo que tem várias empresas, várias clínicas ao longo do Brasil, e fiquei curioso para saber se existe algum ranking interno, se existe essa mensuração de resultados de um para o outro. Na sede do Fleury, tem uma sala que eles ficam acompanhando, a gente chama abertura de ficha, né? Quando você, Emerson, vai ao Instituto de Radiologia, se você for fazer um raio-x, vai ser aberto uma ficha. Se você for fazer um raio-x ou uma ressonância, vai ser aberto uma mesma ficha. Então, em volume de abertura de ficha, quer dizer, em volume de pessoas que entram na unidade para fazer um exame, o Instituto de Radiologia de Tirol é a maior unidade do Grupo Fleury no Brasil. Não em remuneração, né? Não Sim. Em arrecadação. Em quantidade de atendimentos. Em quantidade de atendimentos. E por aí você imagina o desafio que é tomar conta dessas unidades. E com relação a pessoas, a montagem de equipe, sem dúvida nenhuma, é uma mão de obra muito mais qualificada, e você não citou isso como parte do desafio. E eu falo assim, tirando por mim, quanto maior for o nível de mão de obra qualificada, pelo menos na minha área, maior é o desafio na montagem, no crescimento. Mas só a empresa, Instituto de Radiologia, o Fleury, se a gente levar para internacionalmente o Google, o Microsoft, os computadores, a tela, a ressonância, a tomografia são máquinas. Mas a empresa é feita de pessoas. Se essas pessoas não tiverem na mesma sintonia da empresa, se essas pessoas não tiverem com a mesma mentalidade de ajudar, quando você está na área de saúde, você muitas vezes pensa, aquela pessoa, aquele paciente está entrando no instituto para fazer uma tomografia de tórax porque tem 1 milhão tem 1 milhão de histórias ali. Sim. Tem a pessoa que tem certeza que tem um câncer e não tem a pessoa que não sabe que tem um câncer, faz um exame e descobre. Então você pega pessoas que estão muito sensibilizadas. Se a nossa área de pessoas, nossa área de RH não tiver sensível a isso, transforma aquilo ali num drama. Então, uma das coisas que o Fleury e o Instituto sempre
pediu e exigiu foi qualidade no atendimento. Então, do técnico de radiologia, que não atende tanto o público, mas da recepção e o pessoal da enfermagem, é uma exigência. Aquilo ali tem que ser tratado como se aquela pessoa fosse um familiar seu. E isso é um desafio, porque a gente sabe que nos dias de hoje tem pessoas que estão ali por causa do salário, tem pessoas que estão ali porque precisam, tem pessoas que estão ali não precisam porque gostam. Então tem um universo. E a gente conseguir filtrar e drenar que aquelas melhores pessoas estejam ali para nos atender, eu acho que talvez realmente seja um dos desafios que a gente tem. Hoje são quantos colaboradores? Hoje, no total aqui no Instituto Natal? São em torno de 350 colaboradores, mas que tomam conta do Instituto são mais de 500. Eu digo isso porque a gente antigamente tinha um teleatendimento aqui. Nosso teleatendimento foi deslocado para Recife, não o nosso teleatendimento, o teleatendimento que atende o Instituto de Radiologia é o teleatendimento do Fleury para o Nordeste, que é sediado em Recife. O nosso RH hoje é centralizado em São Paulo. Então, tem algumas pessoas que atuavam dentro do Instituto que hoje são funcionários do Fleury que atuam na unidade, que atuam para o Instituto. E aí giram em torno de 500 pessoas. Você falou que tem um incentivo e uma participação muito grande com relação a treinamentos para a parte de gestão. Essa parte de treinamento, ela se estende para os demais Também se estende. Colaboradores? O Fleury tem uma universidade corporativa. Todos os funcionários, médicos e não médicos, que estejam trabalhando para o Fleury, ele tem acesso a uma plataforma que tem todo o código de ética, código de conduta da empresa. É quase uma exigência que isso seja renovado anualmente. Então, muitas vezes você vai ver o radiologista que podia estar lá, dar lá o laudo de ressonância, de tomografia, ele está assistindo a tela na Universidade Corporativa para ver o novo código de ética do Grupo Fleury, o código de conduta que tem que ser utilizado. Eles até mudaram esse ano o termo, não chama-se mais código de conduta, mas agora me fugiu à mente o termo que eles usam. Mas isso aí eu acho interessante. Isso é do médico, do presidente, do secretário, do gestor, da recepcionista, todos têm que fazer. É uma exigência. Então, isso eu acho interessante. E dentro da Universidade Corporativa, existem os treinamentos de como atender um paciente, até a parte de urgência, como atender um paciente que tomou um contraste e teve reação. Então, tudo isso tem na plataforma deles. Sensacional. Gente, infelizmente, chegamos ao fim desse bate-papo, muito rico, com muito aprendizado. Muito obrigado, Felipe, pela presença. Mas não perca o próximo domingo com mais um Conexão em Base.